Entre os dias 8 e 10 de novembro de 2012, Araxá foi palco de um grande festival literário, o FLI Araxá. Durante 3 dias, mais de 6.000 pessoas foram ver de perto grandes nomes da literatura nacional, como Luiz Fernando Veríssimo, Zueni Ventura, Ziraldo, Milton Ratum, Fernanda Takai, Fabrício Carpinejar, José Eduardo Agualusa, Léo Cunha, entre muitos outros. O evento se transformou em um grande festival literário com convidados muito especiais. Debates, palestras, oficinas, lançamentos, sessões de autógrafos, vendas de livros, brincadeiras, shows de música, sorteios e muitas outras atrações fizeram parte do primeiro FLI Araxá. Eu selecionei alguns dos principais autores brasileiros para vir conversar, lançar livros, fazer oficinas, enfim. É a festa do livro que a gente faz pela primeira vez em Araxá e pretendo que continue por muito tempo. Esse evento nada mais é do que o suprassumo em termos de cultura para a nossa comunidade em Araxá. Nós estamos muito felizes de ser o patrocinador e principalmente com a organização e o impacto que esse evento vai causar na comunidade de Araxá. Esse primeiro festival traz para nós uma alegria muito grande, porque é a oportunidade da gente aí dar às nossas crianças o caminho do sucesso, o caminho da excelência, o caminho da cidadania. É um prazer, Araxá, estar recebendo esse festival de literatura. Estamos em festa. Araxá está crescendo muito culturalmente. Inauguramos o teatro recentemente. Temos festival de gastronomia, festival de dança. Só estava nos faltando este festival. Então esse veio acrescentar muito e desejamos que todos os anos ele aconteça. A programação está excelente, né? Autores como os aqui relacionados, não é todo momento em que a gente vê num evento realizado em tão poucos dias. E o povo de Araxá mostrou que gosta de literatura. Com o auditório sempre lotado, crianças, jovens e adultos participaram com muito entusiasmo de todos os debates e palestras. É a literatura unindo universos, construindo pontes e se comunicando com todos os tipos de pessoas. Eu, como araxaense e como pessoa que amo os livros, eu não sei o que eu amo mais, se eu amo mais Araxá ou se eu amo mais os livros, a literatura. Estou super feliz com essa iniciativa, com a possibilidade de ver Araxá recebendo esse time de escritores, debatendo, refletindo. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, tem que levar a cultura das cidades grandes para se encontrar com a cultura do interior, porque a cultura está em toda parte, mas as manifestações culturais têm que conversar. Então, para mim, que cresci nessa cidade, aqui nesse lugar onde eu via o trem partir e chegar, agora ver chegar os leitores, os escritores, e em vez do barulho do trem, ouvir as conversas em torno da literatura, só pode ser festa. O sentimento é de festa, é de celebração. Nossa, maravilhoso. Acho que Araxá sempre teve essa boa fama, né, de ser legal assim, em relação à cultura. E tá fazendo jus à fama, então. Estou muito feliz de estar acontecendo esse evento na minha terra. É maravilhoso demais. Os jovens participam, o idoso, os senhores, as senhoras. Eu gostei muito do festival hoje, porque eu adoro história e adoro ler. Maravilhoso. A gente se sente totalmente em casa, num ambiente como esse, porque a leitura para a gente, pelo menos para mim, funciona como um alimento diário. Eu não consigo dormir sem ler pelo menos uma página de um livro. Então, realmente é uma alegria estar aqui e sentir que Araxá está expandindo, está se abrindo cada vez mais para a cultura. Isso faz muito bem para todos nós. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sem hipocrisia, sabe? Desprovido de qualquer demagogia, que na maioria das vezes tem. Quando se fala assim, fala de drogas. A primeira coisa que vem na frente, diga não às drogas.
Se para os araxaenses o evento foi um grande presente, para os autores também foi um prazer poder dividir com a cidade algumas histórias, curiosidades e lembranças de suas carreiras. O riso é muito perigoso. A gente tem muito medo do riso, porque a gente pensa que o riso é uma pessoa que não é densa, não é intensa, não é séria. Eu gostei muito do evento, gostei de ter participado com o Luiz Fernando Veríssimo, grande cronista, grande escritor. E gostei também das perguntas, enfim, desse diálogo com o público. Achei o público muito interessado em literatura e a minha intuição, a minha impressão é de que esse festival veio para ficar. Eu acho que o Festival de Araxá é de uma grande coragem, a coragem do diferente, de se aclimatar numa cidade nova, sabe, de criar uma cultura, vai ser devagar, pouco a pouco. E é incrível, porque tem os grandes nomes da literatura brasileira aqui, de uma hora para outra. Então, é Veríssimo, é Zoenir, sabe, o leitor vai ter o contato com crônicas, romances vivos, e isso é inesquecível. Pois é tão bom, né, ver muitos jovens aqui. Na verdade, tem gente de todas as idades, mas acho que a semente está sempre no jovem, né? O adulto que já está formado, ele já tem... Nunca é tarde, mas ele já tem despertado se ele gosta de ler ou não, mas o jovem é um terreno muito fértil para isso, para a gente, né, mostrar como é importante ler e fazer, olhar para os livros e dar livro de presente, né, comprar um livro, se interessar mesmo. E eu vejo aqui movimentado, assim, com autores muito importantes e bem diferentes, né? Cada autor tem a sua história, né? Eu vou estar com o Zoenir, que é um super jornalista, super escritor, um homem muito centrado, né, e muito atento às coisas do mundo, escreve muito bem. O encontro da plateia com quem faz, com quem escreve, e a possibilidade do diálogo, de você poder perguntar diretamente para o autor, encanta, né? E com certeza vai mexer com essas pessoas todas. E eu gosto muito de Araxá, eu já estive aqui uma vez, acho a cidade muito gostosa, muito amena, e essa iniciativa, né, de ter aqui uma feira de livro, né, quer dizer, enfim, só merece parabéns, né? Primeira vez que vim aqui a Araxá e para mim é uma alegria muito grande realmente estar presente em eventos deste género. Eu vejo com grande alegria esta multiplicação de eventos literários no Brasil. Eu acho que é através deste tipo de festivais de literatura, trazendo o livro aos seus leitores, mas trazendo também os autores dos livros, que é desta maneira que o Brasil vai se conseguir desenvolver realmente, porque eu não imagino, não concebo o desenvolvimento sem leitura. Acho que as duas coisas estão completamente ligadas e estes festivais têm essa enorme virtude de levar o livro e o autor aos seus leitores. Também para o escritor é muito interessante, porque você aprende muito, eu sempre aprendo coisas, com as perguntas das pessoas, sempre aprendo coisas. Acho a ideia muito boa, né? Araxá é uma cidade que tem uma tradição cultural muito grande, né? Acho que o espaço da literatura tende a crescer muito com esse evento, né? O Sempre um Papo já participou aqui, já teve outras atividades mais pontuais e agora uma grande atividade como esse festival. Eu acho que a tendência é só ir crescendo cada vez mais. E um dos momentos mais emocionantes foi a homenagem aos 80 anos de Ziraldo. Com a tenda lotada, o cartunista e escritor recebeu diversas homenagens. Depois participou de um animado bate-papo e, por fim, distribuiu autógrafos para uma grande fila de fãs que, independente da idade, demonstraram um carinho enorme pelo artista e por toda a sua obra. Achei muito legal porque eu gosto muito dele e dos livros dele. Eu adoro ler e ele é um dos autores que eu mais gosto. Eu amo Ziraldo, canto histórias do Ziraldo para meus alunos para incentivá-los, né, a ler, porque ele o prazer da leitura começa com uma história prazerosa, né, criativas. E ele não fica naquele conto de fada, ele vai além, então os meninos gostam muito.
Eu achei muito bom, porque nós crescemos lendo Ziraldo. Ziraldo praticamente foi o que embalou nossa infância e é muito bom ver agora ele de perto. Gosto muito, leio para o meu sobrinho, lembra muito a minha infância. Eu adorei, eu sempre quis ver o Ziraldo, até peguei um livro dele. Mas eu não podia imaginar que eu fosse chegar em Araxá, né? Receber esse carinho extremo. E Ziraldo também fala com ternura sobre o Sempre um Papo. Eu conheço o Afonso desde menino. E essa capacidade de liderança dele, aquele jeitinho calmo dele, o Afonso é um menino danado. E fez em Minas esse empreendimento extraordinário, que é o Sempre um Papo. Eu acho que eu estou no Sempre... Eu desenhei o primeiro logotipo do Sempre um Papo. Acho que eu estou desde o começo. Mas, enfim, estou no 26º, vamos começar tudo de novo. Daqui a pouco a gente faz 50 anos, né, Afonso? Daqui a pouco, é rápido. Daqui a pouco a gente faz 50 anos do Sempre um Papo e você vai estar aqui, né, chamando essa mineirada para ler, para compreender a importância da leitura na vida da gente. E no próximo bloco você acompanha tudo o que aconteceu durante os 3 dias do evento. Não saia daí, a gente volta já. Para mim é muito fácil de ser entendido. Sem educação, vários de nós vai virar bandido. E a nossa pena não é branda. Perdemos a infância, juventude, a fila anda. E neste bloco você continua acompanhando tudo o que aconteceu no primeiro FLI Araxá, o grande festival literário que aconteceu na cidade de Araxá entre os dias 8 e 10 de novembro de 2012. No primeiro dia do evento, a cidade recebeu com muita satisfação a escritora Paula Pimenta, que falou sobre sua carreira, seus livros, projetos e o prazer e a responsabilidade de escrever para o público infanto-juvenil. Paula Pimenta é mineira de Belo Horizonte e formou-se em publicidade. Sua carreira de escritora teve início em 2001, com o livro de poemas Confissão. Mas foi em 2008 que se tornou conhecida do grande público com o livro Fazendo Meu Filme. Depois vieram as continuações, Fazendo Meu Filme 2, 3 e 4. Em 2001 lançou Minha Vida Fora de Série, que como o antecessor também terá continuidade e, ao que tudo indica, será um grande sucesso. Desde pequena tive muito incentivo dos meus pais, dos meus professores. Lá em casa, tanto meu pai quanto minha mãe, eles leem muito e liam desde que eu era criança, assim. Então eu cresci vendo os dois lendo. Isso foi importante para mim, né? Desde criança, antes mesmo de eu aprender a ler, minha mãe também lia muito para mim. Então eu já aprendi a ler apaixonada por leitura. Eu acho que uma iniciativa dessas como o FLI Araxá é muito importante para incentivar a leitura, né? Porque esses festivais, assim, as pessoas respiram leitura, tem livros por todos os lados, pessoas conversando sobre livros, né? Então eu acho que é muito legal as escolas levarem os alunos, os pais também, né, para incentivar a leitura desde cedo. Na minha palestra agora mesmo, eles estavam muito participativos, interessados, né? Eu fiquei surpresa positivamente, assim, achei bem legais as crianças daqui, os adolescentes. Paula Pimenta, em sua palestra, falou sobre a importância da leitura na infância e adolescência. Foram muitas perguntas curiosas sobre os seus livros e sua carreira. E após o bate-papo, conferimos de perto a emoção e o entusiasmo do seu público. Eu gosto muito da Paula Pimenta, então eu acho que foi muito legal. Eu já sabia de tudo que ela falou, mas mesmo assim eu perguntei de novo, porque eu acho que foi lindo. Achei muito interessante, porque eu pude descobrir como é que ela pensa e assim, quando eu for ler o livro dela, vai ter mais emoção. A Paula Pimenta, eu acho que ela é ótima, por causa que ela interage entre nós. Parece que ela tem nossa idade, sabe? Ela escreve os livros como se ela fosse nós, como se ela já sofreu isso, mas mesmo assim parece que ela está vivendo isso agora. Eu já na época do colégio, assim, da idade de vocês, eu sempre gostei de ler e de escrever também. As minhas redações sempre eram muito elogiadas. E por isso mesmo, né,
por eu sempre ter tido essa inclinação para a leitura e para a escrita, que eu resolvi estudar jornalismo na época da faculdade. Eu sempre quis, desde que eu estava no colégio, eu tinha vontade de escrever um livro. Com a plateia lotada, o segundo convidado da primeira tarde do evento foi o escritor e rapper MV Bill. A diversidade da carreira e dos talentos de MV Bill é grande. Rapper, escritor, ator, cineasta e ativista. Começou sua história na música escrevendo sambas enredo para seu pai. Em 99, lançou seu primeiro disco, Traficando Informação. Depois vieram Declaração de Guerra, Falcão, O Bagulho é Doido e Causa e Efeito. Paralelamente à carreira de rapper, lançou os livros Cabeça de Porco e Falcão, Meninos do Tráfico, que também deu origem a um documentário de mesmo nome. Além disso, também foi idealizador da ONG Central Única das Favelas, que está presente em todos os estados do Brasil. E seu trabalho como ator pode ser visto no filme Sonhos Roubados. Por isso que eu peço sempre para que tenha bastante investimento em educação de qualidade. Porque se a gente tiver educação de qualidade, a gente vai preparar nossos jovens para estar disputando em pé de igualdade com o jovem de classe média. Olha, eu cheguei e já tive uma surpresa maravilhosa, que eu assisti parte da palestra do MV Bill. E foi, olha, eu sou fã do Bill, conheço o Bill já há alguns anos, acompanho, é um dos melhores intelectuais, né, que nós temos no Rio de Janeiro. É uma lucidez, uma sensatez. Eu vi ele falando, né, de questões delicadas, como a questão da droga, questão do crack. E ele tem uma experiência de vida, né? Imagina, ele foi criado, né, na favela. Enfim, um exemplo, né, de vida, né, um exemplo realmente para o jovem. Para mim é muito fácil de ser entendido. Sem educação, vários de nós vai virar bandido. E a nossa pena não é branda. Perdemos a infância, juventude, a fila anda, menos para quem tem família com dinheiro, que paga pelo erro do filho o tempo inteiro. Atitude que eu não me identifico. Bateram na empregada só porque o pai é rico. Pai que vem a público falar de ética, sem saber que o filhinho é envolvido com droga sintética. Vida frenética, fazendo merda na Avenida Paulista, com a certeza que a justiça é menos energética. Não é assim com a gente. Nova operação policial leva a alma de um inocente. Deixa a criança ferida, com bala perdida, mais punição como medida. Por mais que uma parte da elite evite, um afro-genocídio existe. Onde pessoas morrem por conta da cor. Com sobrenome comum, não temos valor. Artista caô, que fala de amor, só que não fecha com nós, nem na hora da dor. Por isso eu faço do meu palco um púlpito, usando minha voz contra o Brasil que é corrupto. Impunidade fala mais alto. Os homens de preto sobem o morro para defender o asfalto. Que impotentes assistem à tragédia. O desnível entre a favela e a classe média, que trata o gueto como se fosse a África, numa distância que nem chega a ser geográfica. Distanciamento provocado pelo preconceito, como se nascer aqui fosse um defeito. Não é. Vem aqui combater a consequência de política de ausência que resulta em violência. Só que se o foco não for mudado, não terá um resultado, e o ódio na juventude é uma tendência. Eu diria que deu um show de conhecimento da nossa realidade, da realidade cultural brasileira, da realidade social brasileira. Então, realmente, ele falou o que nós precisávamos de ouvir, o que o Brasil precisa de ouvir. Eu gostei muito. Muito importante, mostra realmente o lado da droga, né, nas grandes capitais, e que tem gente brigando por isso, né, que pode estar lutando para que possa reverter o quadro da droga, né. Ele carrega a verdade com ele, fala a verdade, então isso é muito importante para a gente ter um mensageiro assim. E à noite foi hora de receber o jornalista e escritor Zueni Ventura e a cantora, compositora e escritora Fernanda Takai para falarem sobre jornalismo, música e literatura. Com toda a sua delicadeza, Fernanda contou casos de sua carreira como escritora e cantora. E Zueni, com muito bom humor, divertiu a plateia com suas histórias. Um dia saiu num site, era um site importantíssimo, de um jornal muito importante, que era o seguinte: morre o escritor Zueni Ventura, né? Aí, eu, nesse dia, nessa tarde, eu estava num lugar que era a inauguração do Instituto Moreira Salles. Instituto Moreira Salles. Estava o presidente da República, o governador e o prefeito do Rio de Janeiro.
e não podia entrar mais ninguém. E eu estava como amigo do João, né, que era lá, mas não como jornalista, enfim, na imprensa não podia entrar. E saiu essa notícia. Aí ficou todo mundo atrás, né, atrás de mim e tal. E eu não podia sair, porque vinha a recepcionista, olha, a imprensa está lá querendo que você vá lá e tal. E eu achei que eles estavam querendo notícia, né? Eu estava lá dentro, né? O que está acontecendo? Eu falei, não, eles estão querendo, eu não vou e tal. Enfim, e fiquei um tempo enorme ali, e a notícia correndo que eu tinha, né, tinha havido um acidente comigo e eu tinha morrido. Ligaram na minha casa? Não, na verdade é o seguinte, ligaram para a sua casa, né? Porque um jovem, um foca, um jovem repórter, ligou para um telefone, que era um telefone antigo meu, e a mulher realmente já não aguentava mais, né? E virou e disse o seguinte, o Zueni, ele morreu. Ele morreu. Você não sabe, não? Morreu, a mérita é inconsolável até. Você via a mulher perversa, né? E foi às 4 horas, ele foi atropelado, e o corpo está lá no hospital, então, e no Hospital da Lagoa, e o enterro vai ser às 6 horas da tarde. O menino volta para a redação, em vez de apurar, botou no ar isso. Morre, né, o escritor João de Ventura. E as pessoas sem ter acesso a mim, porque eu estava trancado lá. Né? Foi muito engraçado. Quando eu saí, aí estava aquele pelotão, sabe aquela coisa que a gente vê na televisão, aqueles canhões assim, né? Toda a imprensa ali. E aí perguntava, vem cá, e aí, como é que você está se sentindo? Eu estava melhor do outro lado. Né? Porque não... A visibilidade da minha carreira artística, que começou há 20 anos, me trouxe vários convites de revistas, jornais, sites, para que eu desenvolvesse textos sobre assuntos diversos. E eu fui aceitando esses desafios ao longo da vida. Algumas vezes eu nem sabia por que eu estava sendo convidada, por exemplo, a escrever um texto para Playboy, no outro dia para Pais e Filhos, no outro para Globo Rural. Era tudo assim, muito dispar, mas me fez ter a noção assim, de que eu poderia realmente desenvolver vários assuntos, do meu ponto de vista, que geralmente é bem humorado, ou eu tento captar o invisível, que todo mundo acha que vê, mas, por estar anestesiado, às vezes você não repara mais, que é o grande mérito da crônica cotidiana, de você chamar a atenção do outro para uma coisa que é tão comum, mas que tem um lado extraordinário também. E assim nasceu o convite para que eu escrevesse uma coluna semanal no Estado de Minas e no Correio Brasiliense. E eu fiz isso durante 6 anos. E aprendi bastante nesse tempo todo, pelo exercício de escrever e a minha dedicação a essa nova literatura que eu vinha descobrindo em mim, junto com a ajuda do público, que sempre retornava e comentava, me parava na rua, às vezes reclamava, mas eu encontrei uma outra forma de falar sobre a minha vida e que, às vezes, nas canções eu não colocava. Isso tudo foi só o primeiro dia do Fli Araxá. No próximo bloco, você acompanha toda a programação do 2º e 3º dia do festival. A gente volta já. Lembrando que um grande escritor brasileiro, Lúcio Cardoso, creio que foi ele que, quando fez 50 anos, disse: não sei como é que isto me foi acontecer logo a mim, que tinha tanto talento para ser criança. E eu sinto o mesmo, né? Também senti exatamente o mesmo. E acho que, no fundo, qualquer escritor sente isso, né? Qualquer escritor, um escritor é alguém que tem imenso talento para ser criança, né? Sempre um papo especial, Fli Araxá está de volta com tudo o que aconteceu neste grande festival literário de Araxá. E no 2º dia do evento, nem a forte chuva desanimou os visitantes. Com plateia cheia e animada, a contadora de histórias, brincante e escritora Rúbia Mesquita fez o público se deliciar com suas histórias e brincadeiras. Ninguém ficou parado. Pois é,
eu adorei participar do primeiro Flia Araxá. As crianças brincaram, dançaram, aproveitaram e eu mais ainda, né? A dona velha vai ser a velha quem não gritar. Uma coisa é certa, a animação não faltou durante todo o show de Rubem Mesquita. Em seguida, foi hora de ouvir Zueni Ventura para falar sobre os livros 1968, O que Fizemos de Nós, e 1968, O Ano que Não Terminou. E a noite chegou trazendo Luiz Fernando Veríssimo e Milton Ratum, que falaram sobre o processo de criação. Com o auditório lotado, o público se deliciou com as histórias dessa dupla, que pela primeira vez dividiu o palco. Comecei a escrever muito tarde porque não tinha nenhuma intenção de ser escritor, né? Mas sempre fui um grande leitor. Mas havia uma certa desconfiança em casa, que como eu lia muito inglês, quase que exclusivamente inglês, por causa da minha experiência americana, né? Que eu fosse analfabeto em português. Então, quando eu comecei a trabalhar no jornal, naquela época não precisava ter diploma de jornalista, no dia seguinte, eu comecei a trabalhar um dia no jornal, como copy desk, uma coisa que não existe mais, né? E no dia seguinte o jornal saiu com uma manchete com um erro de ortografia terrível. Eu até me lembro bem qual era a manchete, era Castelo hesita em caçar Lacerda. Era na época da Revolução e tal, né? E saiu Castelo hesita com X. Com X? E em casa acharam que era a culpa minha. Eu já tinha, em primeiro lugar, começado no jornal já fazendo a manchete da primeira página, e, em segundo lugar, responsável por aquele erro terrível, né? Mas não era, eu era inocente, no caso. E então, eu comecei a trabalhar no jornal, e, eventualmente, o principal cronista do jornal saiu, foi para outro jornal, e eles me convidaram para ficar no lugar dele. Então, passei a ter um espaço assinado no jornal, e aí descobri que sabia fazer aquilo, né? Sabia fazer crônica e tal, sabia fazer. E aí começou a minha carreira. Acho que o tempo também mudou, né? Quer dizer, o tempo das pessoas, eu acho que até mesmo a dificuldade hoje do romance como gênero é o próprio leitor ter tempo para enfrentar um romance de, sei lá, ler um romance de 300 ou 400 páginas. Então, ler Guerra e Paz hoje é um verdadeiro desafio, né? Eu acho que não são muitos leitores. E, no entanto, quem quer escrever romance tem que ler Guerra e Paz, né? Tem que passar pelo romance do século XIX. Isso eu acho que é fundamental, né, na minha visão. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a paciência e porque o romance tem uma coisa também do conhecimento, daquilo que o crítico Antônio Cândido diz, ainda para mim, uma forma de conhecimento. Então, para um jovem amazonense, no meu caso, em Manaus, numa cidade isolada dos anos 60, conhecer um pouco da história do Rio Grande do Sul, eu li um romance do Érico Veríssimo para conhecer, vamos dizer, um problema de uns moleques, os meninos de rua de Salvador, né? Eu li o Capitães da Areia e assim por diante. Eu acho que você conhece não só, vamos dizer, o seu país, como também culturas, né, de outros países e outras sociedades. Eu acho que o romance é um pouco isso. E assim, o segundo dia do Flia Araxá chegou ao fim. Mas muitas atrações ainda estavam por vir no terceiro dia deste festival literário. O terceiro e último dia do festival começou cedo. Foi o momento de festejar e homenagear os 80 anos de Ziraldo. Ninguém faz plano para os 80 anos. A natureza seria realmente sábia se a gente pudesse envelhecer junto, a cabeça envelhecer junto com o cérebro. O cérebro envelhecer junto com o corpo. Entendeu? É que a cabeça não envelhece. A gente ainda acha que pode fazer tudo. Eu já disse, eu sei como é que eu vou morrer. Vou sair correndo para poder pular uma vala, quando no meio do pulo eu vou falar, ih, meu Deus, não tem idade para isso.
Entendeu? Mas aí já vai ser tarde. Em seguida, o escritor Léo Cunha promoveu uma oficina de capacitação com o tema Incentivo à Leitura, o papel das famílias e das bibliotecas. A oficina que eu dei de capacitação, na verdade, uma palestra, um bate-papo sobre a importância da formação do leitor, do incentivo à leitura, principalmente o papel de algumas pessoas, da família, da escola, da biblioteca, o que cada um desses pode colaborar, pode participar na formação do leitor, do gosto, do hábito pela leitura. E um dos momentos mais descontraídos do Fli Araxá ficou por conta do poeta e escritor Fabrício Carpinejar, que com seu humor irônico e suas reflexões provocativas fez o público rir e refletir sobre diversos assuntos sérios, mas com muito bom humor. E na verdade a gente nunca chora pelo outro. Ninguém nunca chorou pelo outro. Desculpe informar, somos egoístas. Alguém chorou pelo outro? Sempre um papo é tipo o meu estilista predileto, onde eu faço confecções de palavras. Eu gosto muito da atmosfera do Sempre um Papo, do Afonso, da Rai, de todo mundo que me acompanha nesse processo, que é contagiar o público com leitura. Nunca vi um Sempre Papo tedioso e não vai ser tedioso. É uma avalanche, uma aventura, uma adrenalina. Tu fica com vontade eu acho que de provocar inveja nos outros que não foi no Sempre Papo. Se tu se importava em vestir o botijão de gás, é porque tu estava muito em casa. Depois do bate-papo, Fabrício Carpinejar fez a leitura de alguns de seus textos. Terminam agarrados, sobrepostos. Você se dá conta de que não deita mais sozinho há décadas. É uma compulsão olfativa. Cheirar, cheirar. Para falar sobre romance, realidade e ficção, o Fli Araxá recebeu o escritor angolano José Eduardo Agalusa, que dividiu o palco com Léo Cunha. Eu sou de uma família que só tem nomes esdrúxulos, os nomes da família do meu pai. Meu pai chama Eunápio e é o nome mais bonito da família. Todos os irmãos têm inveja do nome dele. Por exemplo, o tio Almáquio fala, pô, quem me dera se eu me chamasse Eunápio. A tia Eusápia, tia Casturina Alice, tudo verdade. São os nomes dos meus tios. Né? É Eunápio, Almáquio, Eusápia, Casturina Alice, cada um pior que o outro. E dá uma crônica, e deu essa crônica, né? Eu ia chamar João Quintiliano, juntando o nome dos meus dois avós. E eu cito nessa crônica também o nome, para mim, que é o melhor de todos, que é de um ex-aluno meu do curso de jornalismo, que o nome dele é Rule Anderson. Rule Anderson, se estiver assistindo aí, um abraço. O nome dele é uma história fantástica, que eu conto nessa crônica. As duas famílias brigadas e a gravidez seria a união das duas famílias. Então, quando nasceu o menino, vamos homenagear os avós. Né? Então, o avô paterno chamava Leandro, a avó materna chamava Sônia, Leandson. Mas é Rule Anderson, por quê? Porque minha mãe era fã do Julio Iglesias. E aí nasceu o Rule Anderson, um dos meus melhores alunos, que atualmente está fazendo doutorado lá em Belo Horizonte. E é maravilhosa essa história, eu tinha que contar, né? Para a literatura, tudo é proveitoso para a literatura. A história das pessoas que eu encontro nas ruas, né? Você vai a um país como Angola, a uma cidade como Luanda, e o mais fascinante, o mais assombroso, o mais extraordinário, são as histórias. São países extremamente ricos em histórias. Você fala com qualquer pessoa na rua, e essa pessoa tem uma história para contar. Normalmente é uma história extraordinária. Creio que escrever provavelmente é a maneira que o mentiroso encontra de ser aceito socialmente. Né? Estou lembrando que um grande escritor brasileiro, Lúcio Cardoso, creio que foi ele que, quando fez 50 anos, disse: não sei como é que isto me foi acontecer logo a mim, que tinha tanto talento para ser criança. E eu sinto o mesmo, né? Também senti exatamente o mesmo. E acho que, no fundo, qualquer escritor sente isso, né? Um escritor é alguém que tem imenso talento para ser criança, né? E como último bate-papo, o escritor Wagner Fernandes falou sobre biografia na literatura e sobre seu livro Clara Nunes, Guerreira da Utopia. E o Rui diz o seguinte: o melhor
biografado, a melhor pessoa para fazer uma biografia é aquele que está morto, aquele que é órfão de pai e mãe, filho único e estéril. Ou seja, você tem que começar agora a procurar personagens para biografar que se enquadrem nessas categorias. A Clara, ela era órfã de pai e mãe, mas não era solteira, foi casada com Paulo César Pinheiro. Era estéril, ela não podia ter filhos. Eu acho que o Flia Araxá ele é mais uma prova de que os brasileiros, a população brasileira, tem sede de cultura, ama literatura e está absolutamente disponível e aberta para eventos que celebrem a nossa arte literária. Para encerrar o evento em alto astral e muito bom gosto, um pocket show com músicas de Clara Nunes. Esses foram os 3 dias do Flia Araxá, mas o programa não termina por aqui. No próximo bloco, alguns escritores falam sobre a importância da literatura em suas vidas. A gente volta em alguns instantes. Se você não desenvolve a sua curiosidade, não pergunta as 3 perguntas famosas, né? Quem sou eu, o que faço aqui, para onde que eu vou? Quer dizer, você não vai ficar o tempo todo com essa angústia, mas você gostaria de ter essas respostas. Lendo. Se você pudesse ler todos os livros do mundo, você encontraria todas as respostas. De maneira que eu não consigo entender a vida sem um livro na mão. E agora você acompanha o depoimento de Ziraldo, Fabrício Carpinejar, Rúbia Mesquita e Fernanda Takai, falando sobre a importância da literatura em suas vidas, direto do Flia Araxá. Vários vão à lona, sentados na poltrona, recebendo ordens que serão ditadas na telona e nos deixam como herança, uma verdadeira erupção de criança. Na minha lembrança, não dá para esquecer o que eu vi, não dá para esquecer o que senti. Figo. Assim que eu vejo o amor, como um figo. Assim que vejo a mulher, como um figo. O figo não tem o caroço apartado do sumo, como a maior parte das frutas. Pode-se engolir a semente sem perceber. Tubarões que engolem o peixe pequeno. Só que eu não vejo plantação de coca no nosso terreno. Vai além. Vejo plantações de vida, de sonho, de morte, ferida, que não cicatriza, que não ameniza. Se o clima estiver tenso, a paz não se estabiliza. Só falta comprar passagem pro velho trem. Parou? Bom, eu acho que o ser humano tem 5 sentidos. Eu acho não. O ser humano tem 5 sentidos. Mas com esses 5 sentidos ele pode enfrentar o mundo, construir a vida dele, quer dizer, e se localizar entre os seus pares. Quer dizer, se ele não tem um dos sentidos, em inglês se chama handicap, né? Em português são deficiente físico. Mas todos nós, com os 5 sentidos, ainda não estamos prontos para a vida. Então o ser humano só fica pronto quando ele é capaz de ler, escrever e contar. Isso é tão fundamental para a vida humana, ler, escrever, expressar-se pela leitura, entender o que lê e fazer as 4 operações, é tão, quer dizer, botar o raciocínio para funcionar, é tão fundamental para a vida como enxergar, como ouvir, como sentir, como tudo. Então, isso é ler, escrever,
é que devia chamar o sexto sentido, e não a intuição. A intuição nem é sentido. Ler e escrever é que é um sentido. Porque se o sujeito não sabe ler nem escrever, ele vai ser sempre um sub-ser humano. Ele só vai ter sucesso na vida, econômico, mas se ele jogar futebol bem, mas lendo e escrevendo bem é melhor, dá menos trabalho. Então, a leitura é fundamental, dominar a leitura é fundamental para a sua sobrevivência. Por isso que a gente escreve livro. Quer dizer, a gente escreve por necessidade de escrever, claro, porque por vontade de escrever, porque nasce com esse dom de querer contar história, né? Agora, se você não desenvolve a sua curiosidade, não pergunta as 3 perguntas famosas, né? Quem sou eu, o que faço aqui, para onde que eu vou? Quer dizer, você não vai ficar o tempo todo com essa angústia, mas você gostaria de ter essas respostas. Lendo. Se você pudesse ler todos os livros do mundo, você encontraria todas as respostas. De maneira que eu não consigo entender a vida sem um livro na mão. A literatura é meu futebol, é meu final de semana, é minha amante, é minha vontade de ver os filhos. Eu acho que a literatura é a soma de tudo. É essa possibilidade da gente ser mais do que a gente pensa que é, de conseguir ouvir melhor os outros, de também saber aproveitar o erro, porque a gente não pode somente aproveitar o acerto. Como é bom se deliciar com o erro, rir do erro, passar adiante, olha o que eu fiz. Eu acho que as grandes histórias surgem das gafes, dos constrangimentos, da tua possibilidade de se levantar. Eu sou extremamente teimoso, insistente, eu acho que tu precisa ser com a linguagem, porque a linguagem ela gosta de devoção, de quem não desiste, de quem fica ali, de quem fica acordado de madrugada ou fica acordado nos sonhos. A literatura, para mim, é essa experiência fundadora que me fez não ser melhor do que ninguém, mas ser melhor do que eu sou. Bem, a literatura entrou na minha vida desde pequeno. Meus pais tiveram assim, o hábito de criar, desde criança, tiveram o hábito de nos contar histórias. Minha mãe é educadora, eu acho que eu puxei dela essa paixão pela arte de educar. E ela sempre contava histórias que pudessem nos ensinar alguma coisa boa, que nos ensinasse a ser pessoas direitas, que pudessem nos ensinar alguns valores importantes. Já meu pai atrapalhava era tudo. Meu pai gostava de contar a história do burro pedorreiro, do coelho mentiroso. Mas era muito bom conviver com esses dois lados. E é engraçado que hoje, depois de crescida, o que eu percebo é que mais importante do que aquelas histórias que eles nos contavam é tudo aquilo que nos proporcionou. Esse fortalecer o afeto que a gente tem um pelo outro, carinho, admiração, respeito. E sem dúvida nenhuma, a literatura, as histórias tiveram assim, grande importância na minha vida. Sabe que uma vez eu li uma frase do Lewis Carroll que diz assim, que contar histórias é dar um presente de amor. E eu acho que é muito isso, que toda vez que eu conto uma história é como se eu abraçasse o público. E este, por sua vez, me devolve um abraço. É uma troca de energia. E Platão diz uma frase também que eu gosto, que fala que a gente aprende muito mais em 1 hora de brincadeira do que um tempo de conversa. E é isso que a gente tem que fazer, é brincar muito, contar muitas histórias, ler muito, que sem dúvida todo mundo que lê, que brinca, além de ser muito mais feliz, desenvolve assim, várias áreas cognitivas e afetivas que são essenciais para o desenvolvimento de todos nós. Eu me lembro de ser uma pequena leitora, assim, desde muito novinha. Eu sempre ficava feliz em ganhar livro, né? Tem criança que reclama e eu gostava muito de ganhar livro de presente. E acho que isso é reflexo dos meus pais. Meus pais eram leitores, né? E isso era claro para mim, que ser leitor me faria uma pessoa melhor, me faria desvendar esse mundo que nos cerca de uma forma mais interessante, né? Iria criar meus próprios mundos, né, com a minha imaginação, mas iria lançar um olhar para o mundo diferente. E eu acho que isso eu mantive a minha vida inteira. Me lembro, na época de escola, de faculdade, bom, eu me formei em comunicação social, fiz relações públicas, então sempre gostei muito das matérias de história, de línguas, né, literatura, português. Então isso tudo, no final, acaba se encontrando na minha carreira artística, né? Porque, com certeza, para criar, eu tendo todo esse lastro de ter lido bastante, para dar entrevista é importante, né? Para criar as músicas, no trato com a comunicação que sai em meu nome, tudo isso
graças, né, ao meu histórico de leitura, me ajuda, com certeza. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a criar as minhas próprias canções, você sente que você tem estofo, né? Você recorre a vocabulário, a expressões, a como você representa a sensação de um outro personagem. Às vezes você faz música baseada na sua experiência de vida, outras vezes você tem que pensar como se fosse uma outra pessoa. E nisso a literatura te ajuda, né? Você pensar com a voz de outro personagem. Então, acho que quando eu comecei a criar, é que eu vi que eu tinha sobrado em mim, assim, ingredientes muito ricos, né? Que iam me ajudar nessa parte da criação. Acho que toda a música, ela se alimenta de outras artes. Não só da literatura, de cinema, né? De fotografia, de dança. Isso tudo alimenta a gente de uma forma muito especial. Por isso que eu falo, se você gosta de determinada arte, não se esqueça das outras, porque as outras são complementares. E perguntaram, Sábio, me diga, eu tô com uma borboleta aqui nas mãos, mas ela tá viva ou morta? Ele olhou para ela e respondeu, ela está nas suas mãos. A resposta só depende de você. A semente também é polpa. Não existe o medo de mordê-lo e trincar os dentes. O figo é servido para a língua. Para o beijo, figo é para ser lambido em vez de mastigado. Sem escola, sem escolha, expectativa de vida até que o crime te recolha. Vários do lado do bem são empurrados para o mal, vítimas da convulsão social, país tropical, povo sensual, fábrica de gente em condição marginal, que não conseguem pensar, parasitas não irão prosperar. Faz um tempo eu quis fazer uma canção para você viver mais. Faz um tempo eu quis fazer uma canção para você viver mais. E este foi apenas o primeiro capítulo do Sempre um Papo especial Flia Araxá. Nas próximas 3 edições do programa, você acompanha na íntegra os diversos bate-papos que aconteceram durante o evento. Não perca!